Bom, vamos então para a última parte da análise de marca das máquinas para construído, né? Normalmente focando no T2, um pouquinho no Pioneer. E a gente vai falar das cartas que tem, né, duas faces, né? Seja das batalhas, algumas cartas que se transformam e vamos dar uma destacada nelas. Invasão de Ravnica, então 5 manas. Quando entra, exila uma permanente que o oponente controla, né? Entre campos, uma permanente que não seja terreno e que não tem exatamente duas cores. E quando ela se transforma, toda vez que você conjura uma mágica que tem exatamente duas cores, você olha topo 6. E você pode revelar uma carta que tem exatamente duas cores entre elas, colocar na mão e tal. Então fica gerando, né, o seu... Você fica gerando seu card advantage. É legal, 5 manas, exila coisas. Não é exatamente difícil de derrotar essa batalha. Falar um pouquinho sobre batalha, né? Mas então, eu não gosto da carta 5 manas entre exila e nada. Mas eu gosto que é relativamente fácil de derrubar ela. Porque a maneira que eu normalmente... Isso é na Liga Médica, tem um artigo meu falando sobre isso. Que eu avalio as batalhas a face da frente é jogável? Sim. Ok. Tipo, se tivesse um encantamento em color 5 manas entre exila, blá 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 blá, eu usaria? Talvez. E aí eu tenho um bônus de como é que é pra eu transformar esse tipo de carta, em qual deck eu tô usando. Então, eu tô usando a batalha num deck agro, então eu tenho um monte de criatura bem fácil de tirar. Eu ainda tô meio com o pé atrás de tirar a batalha na base do Burn, porque é literalmente perder card advantage, né? Jogar uma carta fora, porque você transformou o card, aí você tem que depois recuperar. Mas é alguma coisa. Eu ainda preciso ver o que eu acho dessa invasão. Ela não ser um artefato, ela só ser uma carta incolor, me desanima, porque tem algumas interações de quem tripa artefatos que poderiam deixá-la muito melhor, além de carne. Mas tá aí. Depois a outra face meio... A outra face eu comparei no artigo com os ultimates de Planeswalker. Eu não entro isso como principal peso na hora de avaliar. É um bônus, pode ser interessante. Obviamente, quanto melhor, né, e mais fácil de fazer, melhor. Mas a face da frente é o que tem sido grande peso para eu determinar se eu gosto da carta ou não. Invasão de Tarkir, 2 manas. Quando entra em campo, revela qualquer número de dragões na sua mão. E quando você fizer, dá X mais 2 de dano em qualquer alvo. Então você pode dar, inclusive, em outras batalhas. Onde X é igual ao número de cartas reveladas desta maneira. Então, 2 manas pode dar 2 de dano e por aí vai. Eu comentei isso no vermelho, de que vem, né, uma base para jogar de Big Red, né? Então você pode jogar com dragões. O Big Red, ele nada mais é do que um Mono Red, né? Que é mid-range. Fábula é uma carta que puxa muito pra isso. Pocket é uma carta que puxa muito pra isso. Você pode usar Bug Busters, pode usar essa invasão, você pode usar alguns dragões. Ela se transforma, né, num dragão 4/4. Toda vez que um dragão que você controla ataca, dá 2 de dano em qualquer alvo. É uma carta realmente interessante se você quer jogar mais Big Red. Então 2 manas, se você conseguir fazer 3 de dano já tá ótimo. E transformar ela anima bastante também. Então 2 de manas para 2 de dano não é tão ruim. E em algum momento você consegue. De novo, por exemplo, se eu fizer 2 manas 3 de dano, eu usaria essa carta? Provavelmente, no T2. E aí depois eu posso bater e, né, eu posso bater inclusive em prestações e flipar. E aí ganhar mais uma vantagem. Então é uma carta interessante, sim. Aqui uma das cartas que se transformam, né? A gente tem vários efeitos desse tipo na edição. A gente tem a Yara, Widow of the Helm. 3 manas, 3/3. Sacrifique outra criatura ou artefato. Ela causa X de dano num oponente alvo ou batalha e você ganha X de vida, onde X é o valor, né, do que foi sacrificado. Você pode pagar 6 manas sendo uma Phyrexiana vermelha para transformar ela vira uma 4/4 que no início do combate, o seu turno, retorna até um artefato ou criatura de seu cemitério para o campo de batalha, ganha ímpeto e depois exila. A gente tem uma base bem legal, a gente viu no preto e no vermelho, vindo para coisas de sacrifício. A gente tem ainda essa base bem forte.
pode ser uma carta bacana, sim. Exato, em target é muito bom. Eu achei ok, viu, Virata? Assim, mega forte, mas o fato dela ter um late game bom me agrada um pouco mais do que Brights, por exemplo. Que era uma carta que era só um early game bonitinho. Eu acho o verso tão difícil. Obviamente tem outros versos melhores. Já vi coisas piores. Pra T2 eu acho que tá razoável. De novo aí, né, batalha pra Mono Red, 4 manas, 4, né, pra defender. Quando ela entra em campo, dá 3 de dano em cada criatura e Planeswalker. E quando transforma, vira um bicho 4/4 com Ward, paga 2 de vida. Toda vez que você conjura uma mágica, dá 2 de dano em cada oponente. De novo, Big Red, usar isso pra limpar a mesa. Tem, né, aquela saga do dragão que dá 2 de dano e você pode fazer o token e tal, etc. Aqui não, aqui você joga pra limpar. Aí quando você tem janela, você bate nela, transforma. Esse jogo mais lento, mas que é um efeito que consegue jogar no Standard. Vou ter um upgrade pra Mono Red, a cor mais injustiçada, a queda do vermelho. Mas é uma carta legal, assim, pra T2 é bem animadora. Invasão de Kobakan, misterioso país tropical. Então quando ela entra, você olha a mão do oponente, você exila uma carta que não seja de terreno. Conforme ela permanece exilada, o oponente pode jogar e vai ter que pagar 2 a mais. E no início da sua end step você coloca o marcador, né, quando ela se transforma, em cada criatura que atacou esse turno. Então você pode, por exemplo, atacar com 2 criaturas nela e depois colocar esse marcador. Sacrifica as criaturas, ganham Hexproof indestrutível. O Banacano pode ser bom, que isso, cara, uma das melhores novelas já lançadas. Pô, deixa tudo esses filmes de multiversos, caramba, no chinelo. Que isso? Essa carta é bem... Eu gosto bastante dessa carta jogando de agro, porque é fácil de, né, derrotar ela, e o efeito é bem relevante pro Standard. Então, pô, a gente falou bastante de UW Soldiers, quando eu tava falando do branco, falou um pouco no azul. É o tipo de carta que eu gosto ali, eu gosto de fazer isso. Eu normalmente estou jogando contra mid-range, contra controles, usando essa carta por causa do efeito ali de sacrifício, onde é muito relevante. Então são combates que eu consigo fazer mais abertos para flipar isso e ganhar marcador. É sempre bom, né? Você cresce a sua mesa sem necessariamente fazer mais criaturas. Eu realmente gostei dessa carta. Realmente. Pescador Parrudo. Isso, muito melhor que Homem de Ferro e Capitão América, exato. Não, colocar marcador no que atacou não é ruim. É realmente bom. É muito bom. Ligado? São matches onde você tá jogando pra frente, você ataca, marcador, ataca, marcador. Rudar. Mas se fosse marcador pra tudo que está atacando e não depois de atacar, seria melhor. Se você entrasse na live, fizesse exclamação Pix, vou até mandar aqui, ó, pra você sentir bem, e mandasse uma grana, minha vida também seria melhor. Por que você não é a mudança que você quer ver? Assim, a carta é boa, ela é legal, dá pra usar de side sim, pra como o Soldiers vai querer interagir com as matches onde ele precisa forçar o jogo dele numa boa. Exato, você faz na 3, você faz, às vezes um pouquinho mais na frente, você faz na 4 marcando a cólera do seu oponente, já quebra e tal. Por isso daí ajuda. Então é uma cartinha bem bacana. Invasão de Arquivos, 5 manas, 7 de lealdade. Quando entra em campo, procure seu Grimório, cemitério ou fora do jogo por uma estante ou feitiço que você controla, revela e coloca na sua mão. Você pode... Se você procurou no deck, você embaralha. Na outra face, toda vez que faz um feitiço à estante, você pode copiar. Isso aqui pra T2 é bom? Não, muito lento. Isso aqui pra Pioneer é bom? Não, muito lento. Para outros formatos também. Mas você vai jogar isso aqui, pegar uma Vampire e Hexmage no seu Commander, fazer a Hexmage, limpar os marcadores disso e flipar. E você vai se divertir. Por que você não tá fazendo isso, então, com Dark Depths? Não faz pergunta difícil. Estamos dando utilidade pra carta.
Ah, estamos dando uma utilidade pra esse Wish de 5 mana. Aí. Pra mim é uma carta muito mais cara de Commander, porque esse número de defesa é muito, muito alto. Mas tá aí. Tem que pegar a mágica de War, que remove 5 marcadas. Tem a de War, tem uma nova também que faz isso. Mas mesmo assim não tira. É stat, cara, é muito alto. Invasão de Kaldheim. 4 manas, 4 para defender. Quando entra em campo, você exila todos os cards da sua mão, então compra aquela quantidade até o próximo turno que você pode jogar. Card Vantage, Mono Red, Big Red, vamos que vamos. Talisão aí, 12 meses. Muito obrigado, meu querido. Valeuzão, 1 ano aí. Muito obrigado por estar dando esse apoio. Tem cara de Lockfield? Tem, tem. Faltou aquela quantidade mais 1? Seria a terminologia mais normal. E sim, Cotão curtiu. Land, faz isso, manda os land embora, compra a carta. Bacaninha, cara. Gostei. Apesar de que eu acho que de todas que eu falei pra Big Red, eu acho que essa é uma das piores. Paul Caulis. 3 manas, 4/5 alcance. 7 manas transforma, sendo que uma dessas manas é uma Phyrexiana branca. Vira um 6/6 com alcance lifelink. Toda vez que Polucranos ou outra criatura Hydra, lembrando que tem o terreno que vira Hydra também, morre, você faz um token 3/3 de Hydra com alcance e outro com lifelink, né? Uma Hydra Phyrexiana. Sim, Monogreen Devotion do Pioneer gosta disso. Você tem Mana Sink que você quer transformar essa carta. Alcance é muito relevante. Tem espaço para jogar com isso, sim. Mas você testaria aquela azul no Lotus? Não. Ele tem um espaço, mas... Exato, Polo Caulis Engine. Mas é uma carta interessante. Pro T2 eu acho ele bem cansadinho e tal. Mas pro Pioneer, né, pro Monogreen Devotion, temos um card de Magic. Monogreen no Pioneer vai voar? Cara, tem outras cartas melhores. Eu não acho que ele vai melhorar 1.000.000%. Ele vai ficar razoável. Tá numa fase bem ruim o deck. Tá bem abaixo do que já foi. Ainda é bem popular, porque, né, tem as vitórias insanas dele. Mas não é mais essa Coca-Cola toda, não. Tipo aquele encantamento, Renata? Tipo aquele encantamento. Eu imagino o Hirata rindo agora. O cara joga bait e fica dando risada. Por exemplo, essa carta no Monogreen é muito interessante. 2 manas de X, 6 para defender. Quando entra em campo, procura no seu deck ou cemitério por uma criatura que não seja humano, de valor 4 ou menor, e coloca em campo. Então, se você procura no deck, você embaralha. Sim, eu acho isso válido no Monogreen. O Monogreen tem alguns slots de 1 offs, 2 offs, e testar essa invasão, testar o Polo Caulis e uma outra invasão que eu separei, são interessantes. Sim, diminuir o tamanho do deck, achar um cavaleiro verde mais fácil, pegar um cavaleiro no cemitério, são coisas que eu gosto, sim. Então, assim, eu realmente curti essa carta. Colocar esses 1 offs, 2 offs é muito bom. O Monogreen tem, tipo, 3, 4 slots disso. Dá tranquilamente pra colocar, tipo, 2 Polucranos, uma invasão dessa e uma da outra invasão que eu ainda vou falar. Realmente tem um impacto legal. Pra ter 2, teria que ver o que a gente tem legal pra buscar, mas... Nictus podendo fazer isso muito grande me agrada muito. Alô, Atraxa. Todas as maneiras de fazer a Crash. Essa invasão aqui. 2 manas, 4 para derrotar. Quando entra em campo, você coloca... você olha 5 cartas do topo do seu deck. Você pode revelar uma permanente entre elas e colocar na sua mão. Coloca o resto no fundo em uma ordem aleatória. Aí depois vira um 4/3. Toda vez que você conjura uma mágica, ele ganha indestrutível. Rudá, você usaria Juramento de Nissa, uma 5ª cópia se fosse 2 manas? Sim. Juramento de Nissa. Então, usar isso é muito fácil. Ou Feofnícia do Explorer, verdade, né? Dá pra usar no Explorer também.
Mas não, é uma carta, assim. De novo, a ideia é o quê? É dar consistência pro Monogreen, é comprar menos ar. É um deck que usa poucos terrenos, mas tem muito dos elfinhos. Aí você tem muito ar. Então, quando você entra no mid-game, você quer mandar elfo embora e achar coisa. Essa carta faz isso, então. Provavelmente, o jeito que eu usaria seria 2 Polucranos ou 1 Polucranos. Um de cada invasão, com certeza. Isso não me deixa fazer PW com qualquer mana. Tudo bem, é a parte que é realmente irrelevante do Juramento da Nis. Então temos um card. Se você que joga Pioneer, falei 3 cartas pra você colocar no seu Monogreen, comprar lá na bolsa, tá? bolsadoinfinito.com.br/loja, usar meu cupom RUDA5. Sucesso! Esse bichinho a gente falou bastante, então pra Prowess. Zed Prowess o T2 tem um monte de carta, deve dar pra fazer alguma coisa. No Pioneer tem um Zed Prowess, mas eu não sei se eu usaria isso. E na face da frente dele eu já acho legal. 2 mana 2/2, atropelar Prowess é bem bacana. Deu bobeira, transformou. É um bônus que é razoável. Mas eu acho bacana isso. Eu gosto bastante desse tipo de carta pro T2. Só não sei como playable vai ser, mas é uma opção. Outra batalha, 5 manas. Já vou adiantar, eu acho essa carta conjurável no T2 e no Pioneer, tá? Quando ela entra em campo, exile cards do topo do seu Grimório até você revelar 2 cartas de valor 4. Você pode jogar um deles sem pagar o custo e colocar o outro na mão. Então colocar o resto das cartas exiladas no fundo. E aí depois transforma. Quando transforma é um feitiço que faz tudo, né? Então o jogador compra 2 cartas, você pode colocar um artefato da sua mão em campo, você faz um token que é uma cópia de uma permanente que você controla, distribui 3 marcadores entre 1, 2 ou 3 criaturas que você controla e destrói uma permanente com pontuante. Cara, essa carta, ela é jogável. Ela entra, faz um Double Cascade que gera muito card advantage. 5 Color Domain Modern aguenta isso easy. Não porque ele quer ganhar jogos, né? Então ele prefere não usar esse tipo de carta. Mas assim, tentar jogar no 5 Color o Manaf, no nível eu acho foda porque você não vai conseguir pegar. Mas jogar no 5 Color o Manaf com isso, tentar jogar no T2 também, dá pra jogar, o T2 tem uma base de mana pra isso, são reais essas ideias. Flipou abraço. Então assim, é uma das poucas cartas dessas batalhas onde se você forçar a transformar, a vantagem é muito brutal. Então você faz isso, ganha vantagem, você tem como fazer emenda isso ao mesmo tempo, passa e na volta já desenvolver um jogo que consiga bater em cima e aí gerar toda essa vantagem. Então é muito chuva de valor. O 5 Color Manaf realmente me parece tipo de deck que gosta desse tipo de carta. Lembrando, Giganta conjura isso, então só alegria. Taguinha, né? Taguinha não, né? Batalha do Menino Teferi, provavelmente uma das cartas que eu mais gostei dessa edição. Invasão de Nova Pirexia, 2 manas e X. Você faz X tokens de Cavaleiro com Vigilância. Só isso já faria a carta jogar, tá? Se fosse um feitiço, 2 manas faz X tokens, nice. Pro T2 seria bom, pro Pioneer teria que ver com calma, já estaria ótimo. E aí eu deixo a invasão, né? Tem 6 pra derrotar. Cara, se eu fizer isso pra 3, eu já tenho autossuficiente pra bater no Teferi. E o verso é bom. Tá? O verso é muito bom, então você compra a carta, descarta, você ganha um emblema pra deixar seus cavaleiros melhores. Mas assim, é uma carta, eu gosto muito dessa carta porque ela é muito autossuficiente. Então eu não preciso jogar com mais criaturas pra tentar fazer a batalha se transformar. Eu posso colocar isso em basicamente qualquer coisa que eu consiga gerar o W. Então eu gostei muito, muito dessa carta. Em como é fácil encaixar ela. Eu tô de Jeskai Control, onde o azul é só um splash. Coloca isso. Eu tô jogando de W Control, eu quero alguma coisa pra grindar meu adversário. Coloca isso. Então, tudo me anima muito.
Então é realmente uma carta que eu gosto muito. Teferi traz da gangue, traz da gangue. Emblema assim, tá, safadeza? Ah, mas tá ficando bem comum isso, né? Faz alguns anos. Mas eu realmente gostei muito dessa carta. É uma das que eu mais gostei da edição. Falar aqui de outra batalha, então 5 manas, invasão de Touvada, 5 para derrotar. Quando entra em campo, retorna uma permanente monstro da batalha do seu cemitério para campo. Quando ela se transforma, a criatura que você controla ganha +0 e tem lifelink no início da sua end step, faz um token de espírito. O T2 é bacana, tem uma galera jogando de BW Control hoje em dia no T2. Me parece exatamente o que essa galera quer, então. Cartinha com gostinho de T2. Pega a tracha, exato. Sim, os tokens do Coisa do Teferi tem vigilância, muito bom. Uma das incomuns que eu gostei, né? No artigo que eu escrevi na Liga eu até falo dela. Porque ela entra, dá looting, aí você faz token e tal. Você não precisa realmente flipar essa carta, fazer um token 3-3, blá blá blá. Quer dizer, fazer o 3-4 e blá blá blá. Ela faz um papel muito parecido com Briefcase, com outras cartas, tipo, são 2 manas, você acelera o jogo por um período curto e tem mais alguma vantagem, tá? É um resumo do que eu acho de batalha. Se a primeira fase é jogável, tá tudo bem. O resto vem de bônus. Vazão de nova Capena, mesma pegada. Então, quando entra em campo, você pode sacrificar um artefato criatura. Se você fizer, exila um artefato criatura do oponente. E quando transforma, né, vira um equipamento. Toda vez que a criatura equipada ataca, você coloca o marcador naquela criatura e cada outra criatura que compartilha o tipo. Então, dá pra fazer umas gracinhas com isso aqui. Então, jogar de BW Pirexianos, onde você sacrifica os tokens pra isso. Aí transforma e seus Pirexianos ficam mais fortes. Pronto, quebrei o formato. Foda-se. Cara, tem muita carta que cheata trash. Muita mesmo. É bem comum. É maior que o das outras edições ou é impressão minha? Ele é grande, mas ele não é tão maior não. É 280, eu acho. 280 alguma coisa. É que depois vai ter Aftermath também, né? Então vai vir bastante coisa. Formato resolvido, exato. Mas é um set grande. Fato com um set grande. Bom, vamos falar da galerinha, né, dos nossos queridos pretores. Não tem terreno raro, na verdade. No geral, eu já vou passar essa regra geral para como eu avalio esses pretores. É muita mana para transformar. Lembrando que é em velocidade de feitiço. Eu vou torcer o nariz. Tá? Normalmente, também, se a primeira fase for boa, a gente tá animado. Se a segunda fase for muito boa, a gente pode pensar também. Mas a questão de transformar pesa muito para mim. Então vamos lá. Digitax. 5 mana, 5/5. Toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura com valor de 3 ou maior, você compra uma carta. Paga 4, se transforma, né? Ele tem um ward 2. E aí você compra cartas igual ao número na sua mão, né? E você não tem mais máximo de cartas. Retorna todos os não pirexianos pra mão. E depois você conjura uma mágica. Você pode conjurar um número de mágicas da sua mão sem pagar o custo. E aí retransforma. Isso, só transforma se tiver 7 na mão. Tem essa condição. Eles têm condições para transformar. Dá muito trabalho transformar esses Digitaxes. E eu acho ele muito lento em gerar vantagem. Então eu não animo por enquanto com essa carta. Eu prefiro guardar ele para um Commander, para um limitado. E aí achar ele uma carta boa. Até esse momento lindo, maravilhoso, eu não animo muito com o menino Digitaxia. Muito bacana, Jin, mas pra mim hoje é não. Sheoldred. Menos. Quando entra em campo, cada oponente sacrifica uma criatura que não seja de ficha ou Planeswalker. A gente tá falando de uns 5 manas 4/5. Tá?
Paga 5, exila ela, então retorna para campo de batalha transformada, né, sobre o controle do dono. Ativa somente como um feitiço e somente seu oponente tem 8 ou mais cartas no cemitério. Difícil, de novo, de alimentar essa habilidade. Isso faz ela ficar muito, muito pior. No primeiro capítulo da saga dela, para cada oponente destrói até uma criatura ou Planeswalker. No 2, cada oponente descarta 3 cartas. Ok, é forte. E no terceiro, exile todas as criaturas de todos os cemitérios. Coloca todas as criaturas de todos os cemitérios para campo de batalha. E aí você exila e vão de novo. A segunda parte é muito boa? Sim. A primeira é boa? Não, é horrorosa. É um chupa-cabra de 5 manas, que dá édito e não dá alvo. O Menace não faz tanta diferença na hora da avaliação. A princípio é uma carta difícil de flipar. Então eu confesso que eu não tô muito animado. E ativar como feitiço é triste também. Os decks mid-ranges de hoje em dia não são exatamente animados com ela, claro. Ela pode ver algum jogo, porque, vamos jogar de Grixis e... Invoke pode estar caindo de utilidade por conta de Surge e tal. Mas eu acho que tem outras cartas que eu preferia usar ao invés dela. Urabrask. 4 manas, 4/4 First Strike. Pode conjurar. Toda vez, que você conjurar um instante ou feitiço, dá um de dano no oponente e adiciona uma mana. Paga 1, exila e a gente vai transformar ele numa saga. Vai fazer isso só com feitiço. E somente faz 3 mágicas, feitiço instantes nesse turno. Cara, como você adiciona mana não é tão difícil. Esse Urabrask tem uma carinha de combo. Você vai fazendo spell de graça, transforma. Quando ele transforma, ele dá 3 de dano em cada oponente, em cada criatura que ele controla. No segundo, você vai 2 tokens. E no terceiro, até o final do turno, você pode conjurar feitiços instantes do seu cemitério. E aí depois, você exila e tal. Então assim, 4 mana, 4/4 First Strike. Bacana, a gente tem um status legal. E essa questão de você meio que adicionar mana é legal também. E quando ele transforma é bom. Muita cara de combo, exato. Com 8 Reckless Impulse, você consegue transformar isso com uma certa facilidade. Então eu não consigo dizer exatamente aonde isso consegue ser bom, mas é bom. Sabe, não é quebrado, mas é bom. Melhor amigo da Bird? Não, porque... Não. Não sei se eu animo tanto assim com a Bird. Tudo bem que toda vez que você fizer mágica, você vai fazer 2. Talvez. Mas é uma coisa bem groselha, assim, que dá pra fazer. Mas, dos pretores até agora, foi muito bem. Vorinclex, 5 manas 6/6, atropelar, alcance. Quando ele entra em campo, procure o seu Grimório por até 2 florestas. Cards de floresta, desculpa. E coloca na sua mão, então embaralha. 8 manas para você transformar. Retorno transformado. Eu tive um feitiço. A parte do feitiço é muito boa. É muito fácil de cravar. Bicho é horrível. O bicho é horrível, é só um bichão grande. Demora para transformar, não tem nenhum efeito realmente legal. Você vai buscar um trioma ali, vai ser bacana. Mas assim, sabe? Vorinclex correu uma maratona, ele tá bem cansado. Muito, muito complicado. Vamos fechar com o Inspetor, depois eu falo da outra carta ali. Então, Elesh Norn, 4 manas, 3/5, vigilância. Toda vez que uma fonte que o oponente controla dá dano em você, ou a permanente que você controla, o controlador daquela fonte perde 2 de vida, ao menos pague 1. Então, é uma Elesh muito mais para pegar jogos agressivos, né? Então, a Elesh original é aquela que domina a mesa e se reanima e tal. A outra é para gerar valor, essa é para quebrar um jogo agressivo do seu oponente, como se um bicho 4 mana 3/5 vigilância já não fosse chato o suficiente. E paga 3, sacrifique 3 outras criaturas
exila Elesh e retorna, né? Daí você vem pra outra face. Que é você faz Incubate 2 5 vezes, então transforma tudo. Então você vai fazer, né? 5 criaturas 2/2. Criaturas que você controla tem mais um e ganham Double Strike e destrói outras permanentes, exceto artefatos, terrenos e Pirexianos, e aí volta. Pode ser que isso jogue no Mono White, tá? A última parte da saga é foda, mas isso pode jogar no Mono White, sim. Tem uma cara, assim. É uma carta boa, é uma carta difícil de reiciar, mas Mono White meio que parece que é a casa que você quer. Também existe um mundo em que você joga com ela meio que finalizando o jogo, né? Você faz ela, tá, vai seguindo o jogo, bate isso, aquilo, não coloca mais nada de bom na mesa. Tirando, por exemplo, artefatos e um outro Pirexiano, e aí uma hora você consegue flipar ela e talvez daí dê uma utilidade para incubar, né? Você consegue flipar ela e tal. Você também pode não pensar em flipar ela, simplesmente jogar com uma 4 mana 3/5, toda vez que o cara causa dano, você pode ficar drenando. É uma ótima carta de Magic também, não... Nada espetacular, mas é uma ótima carta de Magic. Eu achei insano, eu achei ela boa. Eu não achei que ela, nossa, vou quebrar formatos com isso e tal. Então tem uma galera que falou, pô, contra agro, o branco ganhou uma carta muito boa. Tem outras cartas brancas até melhores contra agro. Aquela é uma carta chatinha e tal. Exato, só que ficar 3 é bem fácil, assim. Então dá pra jogar um jogo interessante com ela e... por exemplo, que nem eu falei, a galera jogando de BW Control. Então você joga com isso, você joga com Hive, você joga com Anúncio de Casamento. Fica bem fácil de flipar ela e dar aquele push pra ganhar o jogo, então... É bacana a carta. Exato. O agro pode ignorar completamente essa carta. Você pode só bate em cima e dane-se. 2 de vida. Tomei. Mas é interessante. Se fosse drenar, né? Se fosse perde 2, você ganha 2, aí o bagulho ia ser louco. Mas é uma carta boa. Eu só não acho insano, mas é uma carta boa. E pra fechar, a última carta que eu vou falar dessa batalha... Invasão de Innistrad, 4 manas, dá -13, tem flash. E quando você transforma ela, ao transformar, você coloca 2 tokens de zumbi, paga 3, exila um card de um cemitério. Se for uma criatura, você faz um token 2/2. Me foi apontado isso, que pode ser um dos quebradores de mirror de hack dos mid-range no Pioneer. Eu concordo. Tá? É meio que o Sky Sovereign batalha. Você faz isso, mata, se você conseguir transformar, vai ser um Deus nos acuda. Então eu acho que consegue ser uma carta. Meu único porém é que é uma carta que é realmente só boa pra mim. O Sky Sovereign é melhor, então, pô, se eu tô jogando contra alguns agros, contra veículos e tal, essa carta não consegue ser. É realmente uma carta só de mirror. Talvez, se eu quero uma carta só de mirror, eu não jogaria com isso, eu jogaria com outras opções. Mas é uma carta, não dá pra negar. Que é uma carta de Magic. Não, eu falei pro Pioneer isso aqui mesmo. Pro T2 é bem mais fácil de jogar porque você não tem Sky Sovereign. Então é bem mais tranquilo jogar isso aqui, é bem jogável. Mas no Pioneer é uma opção. Seria um Sky Sovereign, tipo, focadaço na Mirror. Porque fazer tokens, eu vou contar um segredo pra você sobre mid-range. Tokens são um pesadelo pra mid-range. É muito chato criar vantagem em cima de token. Então... é o tipo de coisa que eu gosto bastante. Bom, pra gente fechar, então, a parte do construído de Marcha das Máquinas, vou falar 10 cartas que eu achei muito boas. Não vão estar em ordem, vai ser conforme aparece. E aí eu vou falar as 10 destaques pra mim de Marcha das Máquinas, pensando em construído, seja pra T2, seja para o menino Pioneer. Archangel's Path, essa carta é fantástica. Chandra, Rain, Monastery Mentor pra mim um destaque. Zephyr Singer é um destaque muito forte também do que apareceu para essa edição. Por puro clubismo, eu vou colocar o Zolito, porque é uma carta que eu vou testar muito no Modern. Então é um dos grandes destaques para mim. Polo Caulis, nossa 7ª carta de destaque, é muito bom. Invasão de Ixalan, pra mim é uma carta muito, muito boa. Também tem um impacto legal pro Pioneer. É exatamente esse tipo de carta que eu quero.
Deixa eu encontrar as cartas aqui. Daqui, a invasão de Alara. E se minha conta não estiver errada, faltou uma carta que pra mim é a melhor carta da edição. É a carta com mais impacto dessa edição. Quando saiu, eu já fiquei muito impressionado. E agora, como foi spoiler, eu retifico isso. Que é Sturge of Salvation, pra mim, a melhor carta da edição. E é a cartinha Momento Botini. Compre, compre, compre. 4 disso é insanamente forte. Então, esses são os meus destaques dessa edição, né? Lembrando, você que está vendo no YouTube, teve análises das outras cores também, né? Para você dar uma olhada. E vai ter um de limitado também, tá? No Apoia-se eu devo postar listas de T2. Vai ser um post aberto, de graça. Então, se você quiser conhecer, o link tá na descrição. E vão ser listas de Pioneer também, mas daí entra na categoria R$15. Ai, R$15 por mês, não é tão caro. Fica o convite para você entrar. Bom, então essa foi a minha análise de Marcha das Máquinas para Construído.